Boa noite, meu nome é Peggy Passarelli e vou apresentar para vocês hoje o tema metaverso para a matéria de interface homem-computador. O termo metaverso surgiu em 1992 no livro Snow Crash do autor Neil Stephenson. Esse livro era um romance cyberpunk que criou muita discussão entre os fãs de ficção científica e as pessoas que eram apaixonadas, digamos assim, por tecnologia. Metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual, ou seja, uma recriação do mundo real dentro de um espaço coletivo e virtual, né, compartilhado por várias pessoas, que é justamente constituído pela soma da realidade virtual, a realidade aumentada e a internet. As principais características do metaverso é o mundo virtual, que é a parte mais importante, né, que você está totalmente virtualizado dentro de um ambiente não real, digamos assim, né? É possível acessar por computadores, consoles de videogame, a realidade aumentada, usando tablets, celulares, óculos de realidade virtual. Seria o mundo mais sólido possível, mais palpável possível dentro da internet. Que é justamente o que nós falamos, né? A segunda característica é a realidade virtual, que é justamente a recriação de um mundo onde a pessoa pode montar esse mundo da forma que ela achar mais conivente para ela, mais interessante para ela. E utilizando os óculos de realidade virtual, a pessoa consegue enxergar esse mundo, essas funções, né, sendo projetadas dentro desse óculos de realidade virtual, dessa realidade aumentada, que acaba se misturando com o mundo real mesmo. É o mais real possível para se confundir os dois mundos. Uma das principais, digamos, uma das principais características, digamos assim, do metaverso é justamente a relação entre as pessoas, ou seja, a necessidade de comunicação entre as pessoas lá dentro, que é para isso que foi criado o metaverso, né? Essa é a essência. É um mundo social, como é um Facebook, um Instagram hoje, porém com a possibilidade da pessoa ter um avatar lá dentro, se sentir dentro mesmo, conhecer pessoas, viajar entre países, entre cidades, sem precisar sair de sua casa. Essas são as experiências que a pessoa vai ter, poder conversar, poder praticamente tocar objetos, sem mesmo ter que sair de sua casa. Há uma forte conexão com o mundo real, né? O metaverso ele faz praticamente uma réplica do mundo real e alguns mais, como que eu posso dizer, algumas das pessoas que têm mais interesse no metaverso, o que elas querem? Elas querem transformar o metaverso praticamente no mundo real, ou seja, o que você fizer ali dentro também pode influenciar aqui fora, no seu mundo real. Por exemplo, você pode, vou te dar um exemplo prático do meu trabalho, né? Eu posso comandar equipamentos de uma subestação pelo metaverso, estando na minha casa, e isso vai ser manobrado dentro de uma subestação, dentro do pátio. Eu posso, por exemplo, acender uma luz no metaverso e isso ser replicado para o meu mundo real. A luz realmente vai se acender na minha casa, ou no meu escritório, ou em qualquer outro lugar. Alguns exemplos de aplicação, como a gente estava falando, né? A própria Meta, que antigamente era a Facebook, agora a empresa virou a Meta, onde
Eles fazem, inclusive são os maiores pioneiros, uma das empresas maiores interessadas no metaverso, que é fazer um Facebook, digamos assim, real, ou mais real possível, né? Então a Meta, ela tem um investimento muito pesado em cima do metaverso, justamente para ser a pioneira no sentido da criação do metaverso. Inclusive já está funcionando, né? Já tem plataforma montada, já está em funcionamento a plataforma do metaverso da Meta. O metaverso, a intenção do metaverso é você conhecer pessoas, você conviver com pessoas, você ser quem você quiser no mundo virtual. Você pode ser alto, baixo, moreno, branco, pode ser um avatar do jeito que você imaginou que você poderia ser. Então, essa é uma das aplicações, é o convívio social, essa interação social, basicamente uma das principais aplicações do metaverso. Mas não só na questão social, nós temos também aplicações na área científica, onde projetos podem ser apresentados com a realidade aumentada, realidade virtual, dentro de um metaverso. Ou seja, um exemplo prático, uma empresa está construindo um prédio e você vai poder caminhar dentro daquele prédio, você vai poder verificar o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, onde tem que colocar mais um pilar, onde pode ser colocado uma parede. Então você vai poder fazer isso dentro do metaverso. Não só na área de engenharia, mas você imagina isso na área de medicina, na área de saúde, o quanto isso pode ser interessante, principalmente para a área científica. E isso está se projetando para ser exatamente como no mundo real. Pessoas conversando, pessoas interagindo, pessoas conhecendo, tendo conhecimento. Você pode ter uma sala de estudos virtual, você pode ter uma universidade dentro do metaverso, você está estudando ali dentro, sem mesmo ter que sair da sua casa. Uma das aplicações já utilizadas dentro do metaverso são justamente as reuniões. Isso já acontece tanto no social, como eu estava falando antes, como na parte profissional. Você já encontra apresentações, você já consegue fazer reuniões com pessoas de vários países, como se estivesse na mesma sala, discutindo dividindo o mesmo espaço com elas. Então, esse já é uma aplicação atual do metaverso, já acontece. E como foi solicitado, uma ideia para a ACC seria o desenvolvimento, né, de um metaverso para artesanato conectado. O que seria esse artesanato conectado? Seria você ter os artesãos terem acesso a uma sala de metaverso onde eles pudessem interagir, onde eles pudessem trocar conhecimentos, onde eles pudessem vender seu artesanato, com isso interagindo, isso com outras pessoas de qualquer lugar do mundo. Então você teria ali um ambiente para disseminar tanto a informação, quanto o aprendizado, quanto vender seu material. E isso implica em cursos, em troca de informações, em lojas virtuais, catálogos, montar associações e etc. Tem N possibilidades, né? E aí, chegamos agora aos finalmente. Nós já vimos N coisas boas do metaverso, N aplicações. Nós vimos o lado positivo. Nós temos algumas considerações que já não são tão agradáveis, né? Que inclusive nós já vivemos um pouco disso tudo aqui, mas que pode ser muito agravado com relação ao metaverso. Por exemplo, a violação de privacidade. Você vai ter cada vez mais as suas informações expostas. Se você tem uma câmera, também você vai estar expondo a sua
a sua pessoa. Você pode ter violação dos seus dados, né? Porque você vai estar sempre vai estar expondo mais os seus dados. Uma coisa que não é interessante também é o acesso limitado, porque todo o conjunto de equipamentos para o acesso ao metaverso é muito caro. São equipamentos muito dispendiosos, ou seja, poucas pessoas têm acesso realmente a esse metaverso, justamente pelo custo alto, por isso que apenas as grandes empresas ou pessoas com muito dinheiro têm um acesso a esse metaverso. A concentração midiática, que aí nós temos um outro problema muito importante. A concentração de informações em um único ambiente, né? O que acaba acarretando o nosso próximo item, que é a circulação de desinformação, ou seja, estão realmente ligadas. E com isso, o que pode acontecer? Uma informação errônea que é passada lá dentro, ela vai estar circulando em todos os ambientes, na verdade, que não é um ambiente único, em todos os ambientes, e isso pode trazer uma desinformação para a população. A disseminação de fake news, que agora está muito, né? Isso pode acarretar N problemas. E aí nós temos um problema, acho que bem sério também, que é a questão do assédio. Por não ter uma legislação dentro do metaverso, não ter, digamos assim, polícia dentro do metaverso, digamos dessa forma, as pessoas estão muito mais expostas. Você vai ter adolescentes, você vai ter crianças, você vai ter N tipo de pessoas que podem sofrer e podem causar assédio às outras pessoas, né? E como não tem uma legislação, como não tem um regulamento, não tem uma polícia, digamos assim, dentro desse universo, regulamentada dentro desse universo, as pessoas estarão muito mais propensas a acontecer esse tipo de coisa. E aí nós vemos também a parte financeira, porque hoje em dia já temos vários ataques a bancos, a empresas, e fazem o desvio de dinheiro, né, o roubo de algum dinheiro. Nesse campo da tecnologia, o dinheiro, digamos assim, a moeda vigente são as criptomoedas. Então, os ataques com certeza vão aumentar, com certeza teria que ter a questão da segurança para esse tipo de situação, que é aí que a gente cai na situação anterior, né? Nós não temos uma lei para isso. Então, assim, isso também vai ser um problema, creio eu que vai ser um problema muito grande, que seriam as invasões, os roubos de criptomoeda. E aí também temos a obsolescência de algumas profissões, porque uma vez dentro do metaverso, você não vai precisar, em alguns casos, você não vai precisar de um contador, você não vai precisar de uma corretora de seguros, por exemplo, você não vai precisar de uma agência de turismo, porque dentro do metaverso você pode ter tudo isso com inteligência artificial trabalhando. Então você possivelmente vai deixar de existir algumas profissões nesse sentido, né? E agora, para mim, a questão mais importante, que é justamente a distorção da realidade, né? E o impacto na autoestima. Dentro do metaverso, você é uma coisa. Na verdade, você pode ser quem você quiser. Se você quiser ser uma pé de palmeira, você pode ser uma palmeira. Não tem problema. Só que a realidade virtual, a realidade virtual é uma e a realidade aqui fora é outra. Lá você pode ser o que você quiser. Aqui você é quem você já é. Então isso pode impactar muito na autoestima. Você pode ser alto, você pode ser magro, você pode ser baixo. Lá você monta a pessoa que você gostaria de ser. E aqui fora não. Isso pode acarretar muito na autoestima. Que vem ligado exatamente ao próximo item, que é justamente os problemas mentais e físicos. Você estando dentro do metaverso, você vai sair da sua casa para quê? Você vai fazer atividade física para quê?
você vai ficar atrofiado trancado dentro de um quarto. Isso atrofia todos os seus músculos. Então, fisicamente falando, não é muito bom. O impacto pode ser muito grande. E os problemas mentais falam por si só, né? Se você já tem um problema de autoestima, se você já tem um problema de depressão, e quando você está no metaverso, tudo é bonito, tudo é legal, tudo é divertido, você é feliz. Como hoje é no Facebook, no Instagram, todo mundo é feliz. Mas por trás daquela felicidade das fotos, tem uma pessoa que pode não ser tão feliz assim. Então aí você vai ter, quando você sair desse mundo virtual, você vai vir para o mundo real, o impacto que pode acarretar é muito grande. E as pessoas acabam ficando alienadas, né? Trancadas dentro de um quarto, definhando. As pessoas, hoje em dia a gente já tem esse problema. Imagine se isso for, se você viver apenas no mundo virtual, esquecer o mundo real. Então, basicamente seria isso. Gostaria de agradecer a todos. Obrigada. E se houver alguma dúvida, meu e-mail está aqui. Ficarei feliz em sanar essas dúvidas. Muito obrigada, uma boa noite.